A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerliano, do Ministério Flor do Campo, Assembleia de Deus aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estamos aqui com uma incumbência maravilhosa, mais uma vez, ministrar a Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre, lição de número 6, do dia 9 de novembro de 2025, com o título A Consciência, o Tribunal Interior. E aqui com a minha companhia, irmã Vanderleia, minha Amém. Esposa, professora da Escola Bíblica Dominical. A paz do seu irmão Vanderleia. A paz do seu irmão Jair. Vamos iniciar mais uma lição. Então, essa lição tem um textuário dizendo assim: é por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus mesmo como para com os homens. Atos capítulo 24, verso 16. A verdade prática vai dizer assim, que diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. E antes da leitura bíblica em classe e os comentários, vamos pedir à irmã Vanderleia que ore por nós. Amém. Vamos orar? Vamos orar, né? Confiar no Senhor, que Ele nos deu os privilégios de estar mais uma vez aqui para comentar essas lições que são tão importantes. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, estando diante da Tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor a sua bondade, Senhor. Pedindo ao Senhor que venha nos instruir nesse dia, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, passar esse conteúdo que é tão de importante, que é tão de rica importância, Senhor. Senhor, também eu quero te pedir pelos nossos, Senhor, aquele que nos ouve, nossos ouvintes, Senhor, aqueles que vai tirar tempo pela manhã, pela tarde ou à noite, Senhor. Jesus também abre seus psique agora, Senhor, que eles possam entender, Senhor, a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, dar nos instruindo nesse dia. Fica conosco, Pai, nos abençoando, nos dando a vitória. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos capítulo 2, do verso 12 até o verso 16. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, mas para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém? Nessa lição nós temos 3 objetivos. O primeiro é mostrar aos alunos a origem da consciência humana como senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. O segundo objetivo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Amém? Então vamos ao nosso comentário com a irmã Vanderleia. Hoje, essa lição, ela bem diz, a consciência, o tribunal interior. Hoje vamos falar sobre a consciência que está, intrínseca no homem. Nós vamos falar sobre essa consciência que todo homem, no seu nascimento, ele a tem, a introdução vai nos dizer assim, Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. A Escritura Sagrada e outras fontes normativas, como a família, a igreja, o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, irmão Jair, a consciência, ela que vai nos guiar, em toda a nossa vida, E essa consciência, ela começa a ser ativada em nós a partir do momento que nós perdemos a inocência. Porque quando nós nascemos, somos criancinha, bebê, até aproximadamente aí, antigamente era 7 anos, irmão? Até aproximadamente 7, 8 anos. Tem criança que até 8,
anos, ela ainda não tem a consciência, né? De saber o que é certo ou o que é errado. Porque ela está ainda na dispensação da inocência. Mas a partir do momento que o ser humano, após o seu nascimento, atinge essa consciência, a partir do momento que a criança passa a saber o que é certo ou errado, essa consciência, ela já começa a atuar dentro de si. Mas essa consciência, ela só atua no momento de cada ação que nós, né, praticamos e cometemos, tanto para o bem ou tanto para o mal. Aqui, essa lição vai, né, que vai nos direcionar nesse sentido aí. Em 1 Coríntios, antes de eu começar o primeiro tópico, eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, que diz assim, ó. 1 Coríntios 11, 28. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, quando nós estamos na igreja, né, irmão Gé? Tanto faz na igreja crente, tanto faz o evangélico, tanto faz na igreja católica, né? O padre adverte também, eu já vi ele falar. Então, quando nós vamos participar da Santa Ceia, porque é duas ordenanças bíblicas, né, irmão Gé? É o batismo, né? Para a sepultação simbolicamente do pecado, e a Santa Ceia, que quando nós tomamos a Santa Ceia, nós fazemos o quê? Nós estamos dizendo que nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, né? Então, quando nós estamos em qualquer igreja, irmão, se você tiver, qualquer igreja que estiver servindo a ceia, os diáconos, geralmente é o diácono, né, ou o presbítero, né, o cooperador que está servindo a ceia, ele não tem o direito de pular ninguém. Por quê? Aqui mesmo diz, examine a si mesmo. Então, o homem deve examinar a si mesmo, se ele está apto ou não, para, né, participar da Santa Ceia, participar do corpo de Cristo. Amém. Amém? Vamos ao primeiro tópico, que diz assim: antes e depois da queda. O primeiro subtópico diz assim, primeiro parágrafo diz assim: a primeira manifestação. Do grego sidideises, que quer dizer saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Em Gênesis capítulo 16 e 17, 3, 6 até o 10, trata-se da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, específica. A proibição de comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Irmão Jerry, quando o Senhor ele fez, né, todas as coisas, a Bíblia diz que ele fez o céu e a terra, e aí ele fez o homem, não é isso, irmão Jerry? Uhum. Ele fez Adão, ele fez Eva e colocou naquele jardim maravilhoso, irmãos, tinha tudo. Mas o Senhor ele estabeleceu uma lei. Ele colocou uma árvore naquele jardim. Em meio a todas as delícias do jardim havia uma árvore. E essa árvore era a árvore do bem e do mal. E dessa árvore o Senhor disse para o casal: não comeis. Não comeis. E aqui o autor, esqueci o nome do homem, o Silas Queiroz deixou bem claro, ele tem uma leveza de ensinar, ele deixou bem claro que o Senhor já disse para o casal: não comais. E ele já deu uma ordem e já falou o que iria acontecer. E posteriormente já tinha a sentença. Se você comer,
certamente morrerá. Então, essa ordem, ela já veio com uma sentença. Então, o homem não tinha desculpa de saber, não, eu vou comer, eu não sei o que vai acontecer. Não, o Senhor já falou o que ia acontecer. Ai, mulher, mas eles não sabiam o que era morte. Não importa, o Senhor já deu a sentença. Em Gênesis, no capítulo 16... Capítulo 2, né? Não. É 2,16. 2,16. Diz assim, ó. Quando Deus chama o casal no jardim, ele chama, quando o Senhor chama Adão, Então, no capítulo 3. Capítulo 3. Não, no capítulo 2 mesmo, tá certo aqui. O Adão, o que ele faz? Ele se esconde, né? Ele se esconde. E ali, o Senhor pergunta, onde tu estás? Aí, o Senhor pergunta, por que esconde? Nas minhas palavras. E ele diz assim, não, Senhor, é porque eu estou nu. A Bíblia diz que quando o Senhor chama Adão no jardim, porque a Bíblia diz que todo virar do dia, né, o Senhor vinha falar com o casal. E a Bíblia diz que Adão, ele se esconde. Agora Adão, Adão e Eva sempre esteve nu. Mas agora, depois ao comer a fruta, abre-se os seus pensamentos, abre-se sua mente, abre-se essa consciência a qual vamos falar hoje. E agora eles percebem que estavam nu. Agora eles via-se nu como uma coisa assim, como que eu vou dizer? Uma coisa feia, vergonhosa. E a Bíblia diz que eles tiveram vergonha. No capítulo 2, 16, diz assim, que está até no texto. E ordenou o Senhor a Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do fruto do jardim comerás. O capítulo 2, irmão Jé. 16. Comerás livremente, mas, 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, morrerás. Mas Adão, a Bíblia diz que Eva come. Eu até estava falando com meu marido, que eu creio que a Eva teve muito tempo, né, para ali falar com Eva. Eu creio, irmão, porque o inimigo, o inimigo, ele manipula, né, irmão Jé? O que ele é a serpente? Porque o diabo, ele espírito não come, mas no corpo da serpente, certamente ele comeu. Ele deve ter passado perto daquela árvore, irmão Jé, aquela fruta. Ai, que fruta gostosa. E foi instigando. Porque a Bíblia diz que Adão, o primeiro casal, ele foi tentado de dentro para fora, né? De fora. Contrário, gente. De fora para dentro. O pecado está intrínseco em nós, porque nós já nascemos com o pecado de Adão. Mas Eva e Adão, eles não tinham nenhum pecado. Então eles eram inocentes. Então eu creio que a serpente, ela foi induzindo, ela foi instigando a curiosidade de Eva, a ponto dela aceitar comer desse fruto. E aí ela, meu Deus, dá o pedaço para o Adão, ou o fruto inteiro, já não estava lá para saber, e o Adão aceita. E ali, quando ele aceita, é que tudo, né, vai ficar difícil. Então, agora, você vai olhar o tempo aí para mim. Não, agora essa consciência que Adão e Eva tinham consciência somente das coisas boas, né? Adão, eles dentro do seu ser, eles nunca tinham experimentado nenhum tipo de coisa ruim. Tinha ali a curiosidade, é claro que se não tivesse curiosidade, a Eva não comia, mas não tinha aquilo como coisa ruim, como aquela desespero, porque ele só conhecia o bem, ele só tinha a parte boa neles. Mas a partir do momento que eles transgridem a ordem do Senhor, aí veio sobre eles a sentença. A serpente, o Satanás, ele não mentiu, né, Gé? A partir de comer, você ficará como criador. Vai ter domínio entre o bem e o mal. Mas esse bem e o mal não foi totalmente igual ao criador, porque o criador, né, irmão Gé? Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E o homem não tem o domínio sobre todas as coisas. Mas agora o homem sai da sua condição, da inocência, da sua dispensação da inocência, e passa agora saber a sua consciência, que é o que nós estamos estudando, vai ser ativada agora. E agora a sua consciência vai passar a acusá-lo. Logo, automaticamente, irmão Jerry, quando Adão come, o que acontece?
ele já se esconde. Por que ele se esconde? Ele já começa a se sentir mal, ele já começa a ver coisas que ele não via. Eles andavam nu, irmãos, mas ele já começa a ver, sentir, ter um sentimento. E agora a consciência intrínseca nele agora começa a acusá-lo. E quando o Senhor o chama, Adão, onde tu estás? Ele não tem mais. Ele não tem mais a coragem de ir até o Criador. E a Bíblia diz que ele se esconde. Ele se esconde e somente responde. E o Senhor faz uma pergunta retórica. Você comeu? Da água. Quando o menino levado faz alguma coisa. Você fez essa bagunça, você comeu da árvore que eu falei para você não comer. E aí Adão vai dar as desculpas ali, todas que nós vamos ver no segundo subtópico. Amém, irmão Gé? No segundo subtópico vai falar escrita. Nossa, segundo subtópico, eu estou pulando aqui. O Senhor fala o direito natural. Todo o ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza, ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Gênesis capítulo 4:8. Experimentou uma trágica consciência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. E diz: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo, errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar esconder. Irmãos, quando fazemos algo que está fora, né, irmão, da direção, que está fora do padrão, que aquilo não está correto, a nossa consciência nos acusa de maneira terrível. Às vezes nós vamos dizer assim, o único jeito que a nossa consciência não vai parar de nos acusar é quando nós quando nossa consciência está cautelizada, que o irmão já vai falar no segundo tópico. Terceiro. Irmãos, a nossa consciência, ela automaticamente, eu estava estudando com meu esposo hoje, e ele falou comigo, senhor Lé, a consciência, ela nos acusa, primeiro, ela fica, depois do ato cometido. A Bíblia vai nos dizer que quando Caim, que é a primeira morte, né, quando Caim, ele atenta a matar, né, o seu irmão, Abel, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: olha, Abel, Caim, o mal está na porta do teu coração. Então, ou seja, a mente já tinha, né, orquestrado, a raiva, a inveja, não sei qual motivação, já tinha planejado, porque nós planejamos muitas coisas na nossa mente. Mas quando ainda estamos na fase de planejamento, né, gente, aquilo são muitos pensamentos assim, soltos, né? Mas quando Caim, ele executa esse mal que o Senhor falou assim, esse mal está dentro do coração, mas você pode tirá-lo. Você pode freá-lo, você pode desistir. É a mesma coisa que nós fazemos às vezes as pessoas brigam com a gente, ou a gente está muito nervoso numa pessoa. Eu não sei você, irmão, se você já fez na sua mente você faz fala um monte de coisa com aquela pessoa, você fala assim, você vai falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e você vai matutando a sua mente tudo aquilo que você quer julgar no indivíduo. Mas muitas vezes nós chegamos até o indivíduo muda tudo aquilo que você pensou. E ali muitas vezes nós temos que mudar. Mas nesse caso de Caim, olha só, a mente de Caim, ele ficou tão desnorteado depois que ele comete aí, que ele mata o seu irmão e tira a vida do seu próprio irmão. Primeiro, o Senhor pergunta: Caim, onde está o seu irmão? O que ele diz?
porventura eu sou, né, guardador do meu irmão? Ele responde com ignorância. Mas, e eu peguei aqui o texto, deixa eu ver se eu separei aqui. Mas em Gênesis, capítulo 13, se o irmão já achar aí, fica melhor para mim. 13? Em Gênesis, capítulo 13. Gênesis 13. 13, 12. Acho que é 13. Gênesis capítulo 4, 13 e 14. Aqui. Rapidinho, errado aqui. Tá muito longe. Deixa eu ler aqui para mim não ficar só nas minhas palavras. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoado. Eis que hoje me lanço da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Será que todo aquele que me achar me matará? Olha só, irmãos. Caim ele ficou tão desesperado com aquilo que ele tinha feito. O tribunal que está intrínseco dentro do seu ser, do ser de cada ser humano, porque todos nós, seres humanos, temos esse tribunal dentro de nós, irmão Gé. Que ele mesmo deu, não foi Deus que deu a sentença para ele, mas foi ele que deu a sua sentença. E ele quis dizer assim que o perdão não tinha perdão, não é isso? Aquilo que ele fez, ele ficou tão... como é que eu falei? O sentimento de culpa dele foi tão grande que ele deu a sua própria sentença. Agora, em cima da sua própria sentença, o Senhor falou com ele: colocarei uma marca, não é isso? E aquele que te fazer mal, né? Te matar, esse será castigado 7 vezes mais. Então, o próprio Caim, porque às vezes nós fazemos, irmão, umas coisas terríveis e deixamos a nossa consciência, o sentimento de culpa, irmãos. É uma coisa terrível. Esse sentimento de culpa, ele pode destruir até mesmo a nossa vida, irmãos. Porque se nós cometermos uma coisa terrível e ficarmos nesse sentimento de culpa, eu cometi. Aquilo traz doença para o nosso corpo, irmão, porque às vezes nós passamos a não alimentar por causa daquilo. Às vezes aquilo traz doença para o nosso corpo, que nós não conseguimos mais sair daquilo. Nós vamos repetindo. Rapidamente, para terminar esse segundo subtópico aqui, uma vez eles contam, né, com uma história de uma irmã que ela falou, eles contavam isso, que essa irmã falou muito, conversa fiada, xingou muito um pastor, mas maltratou esse pastor em frente de toda a igreja. Xingou ele, ele é um pastor negro, ele vive até hoje, xingou ele de negro, macaco, fez tudo enquanto esse pé de desgracinha, mas humilhou mesmo. Passaram-se um tempo, essa mulher caiu em si e ela começou ela começou a adoecer. Não porque o pastor orasse por ela, orasse mal, desejasse algum mal, tivesse posto algum mal, mas a sua própria consciência, o tribunal que está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, irmão Gé, veio, ativou e aquilo começou a passar para o seu corpo. Essa mulher começou a definhar, já não se alimentava mais. Irmãos, precisou desse pastor a qual foi xingado, humilhado por essa mulher, ir até a casa dessa mulher e pedir desculpa, e ela pediu perdão. A partir do momento que essa mulher pediu perdão a esse pastor, essa mulher voltou a ter vida. Porque, irmão, já aquele sentimento de culpa estava tomando tão grandemente aquela mulher que ela não conseguia mais caminhar com a sua vida. Então, o tribunal que eu e você temos, ninguém vai ter desculpa quando chegarmos lá no trono, em frente ao dia do galadão. Ninguém vai ter desculpa quando chegar perante o Pai. Porque mesmo que eu falei com meu marido, que mesmo que o lugar não tenha ninguém para pregar para você, mesmo que o lugar não tenha ninguém, não tenha uma lei escrita, dentro de mim, de você, nós temos um tribunal. Nós nascemos, irmão, já é que esse tribunal. E quando fazemos coisas que não está na presença de Deus, não está na palavra de Deus, sabe o que acontece? Esse tribunal automaticamente ele ativa. E ali ele ativa tanto para nos defender, tanto para nos acusar. Uhum. Terceiro subtópico, porque senão não dá tempo, né? Terceiro subtópico diz assim: a escritura no coração. Em Romanos, capítulo 2 e 12 e 16, Paulo faz a referente lei mosaica, dada a Israel, e a lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostra a obra da lei escrita no seu coração,
Em princípio, e com base nessa lei geral, que é a consciência atual. Quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural. A escritura em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar, Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família. Por exemplo, o estabelecimento de leis cerimoniais antes da codificação do direito natural pela lei mosaica. Outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Naum, Liptstyle, Ur e Hammurabi. O maior conhecido deles é o de bom e mais imperfeito leis humanas, inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. A lei, irmão, escrita, a lei direta escrita direto do Pai, né, como dizer, direto do dedo do Senhor, né? Foi a lei dada, a que nós conhecemos, foi a lei dada a Moisés, né, a Israel, não é isso? A palavra do Senhor diz que quando Moisés sobe ao monte, o Senhor, ele leva as tábuas, né? E ali o Senhor escreve, que está escrito no Decálogo, né, no livro de Moisés, ali o Senhor escreve todos os 10 mandamentos. Mas as primeiras tábuas, nós sabemos que o povo pecou, né? E ali estava adorando aquela imagem, aí o Moisés se irrita aí, né? E quebra as primeiras tábuas. Então, novamente, ele sobe, e o Senhor novamente, né? Dá ele as tábuas da lei que está escrito os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, como que eles fizeram no 6, tirado 613, né? Procede dessas leis. Mas nós vimos aqui, irmãos, que tinha essas leis de Ur, Naum, Liptstyle, o Código Hammurabi, que é muito conhecido. Então, antes dessas leis formadas ali por Israel, o ser humano não vivia sem lei. O ser humano já tinha suas leis intrínsecas dentro dele, que ele tem o seu tribunal de Deus, o momento do seu nascimento, né, irmão Gé? Ativado depois da inocência. E agora essa lei, agora como é que eu vou dizer? Esses códigos aqui, feitos por esses nomes que eu acabei de ler, por esses povos aqui, também já tinham seus códigos de lei, como o Código Hammurabi, né? Que ele parece muito com algumas leis que estão em Levítico, não é isso? Se você estudar Levítico, Deuteronômio, você estudar Número, você vai ler que muitas leis que estão no Código Hammurabi, também elas são parecidas com essas leis que estão aqui. E a lei, irmãos, que é forjada, que a lei que o Senhor dá a Moisés, ela está vestida nas pedras que estava dentro do proprietário, dentro da arca. Então, essa lei, ela ficava guardada junto com o maná, junto com a vara de Arão e dentro da arca. Essa lei, ela comprovava, ela era a comprovação escrita daquilo que Israel não conseguia cumprir. Por quê? A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote entrava dentro do templo, ele pegava o sangue, né, irmão Jess? Tirado ali do animal que foi sacrificado ali esqueci o nome do lugar. No sacrifício. No altar do sacrifício. No altar do sacrifício. Tirava aquele sangue que foi expedido do sangue do animal do altar do sacrifício. E era derramado sobre a tampa da arca, dizendo assim, que aquilo que eu não podia cumprir, que Israel não conseguia cumprir, porque Israel não conseguia cumprir toda a lei que o Senhor ordenou, o sangue, né, daquele animal, pelo um tempo, né, irmãos, como um tipo, né, ele acabava de fazer aquilo que o homem não conseguia fazer. Aquele sangue, ele era como ele completasse aquilo que o homem não conseguiu completar, até que chegasse o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Irmão Jerry,
Segundo tópico, melhor dizendo, vai falar sobre o funcionamento da consciência. Nós temos o primeiro subtópico falando sobre acusação, defesa e julgamento. Vai dizer assim, a consciência ela funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também ela exerce função judicante. Salmo 51:3. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer iada traz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conhecia somente o bem, viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2:5. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta, incômoda. Gênesis 3:7-10. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, em 2 Samuel 24:10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Eu quero ler um trecho aqui também que o pastor Silas Queiroz escreve no livro de apoio sobre o funcionamento da consciência. Ele vai dizer assim: como já destacado, a consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce sua função judicante. A respeito do funcionamento da consciência, olha o que o pastor Elianai Cabral vai dizer. Ele apresenta 4 modos distintos do julgamento. Em primeiro lugar, a consciência julga com total imparcialidade, não fazendo acepção de pessoas ou aceitando qualquer tipo de discriminação. Em segundo lugar, a consciência não aceita apelação. O julgamento é irrefutável, absoluto e inapelável. Não faz alteração nos seus juízos, motivada por bajulações, contida em palavras bonitas, orações poéticas. Em terceiro, a consciência julga nossas ações mediante os fatos. Não julga em cima de especulações e suposições. Em quarto lugar, a consciência age individualmente. A consciência de cada pessoa é juízo sobre os atos dela e não de outra. Irmãos, quem dera se os nossos tribunais, né? Os nossos tribunais, os nossos supremos tribunais daí da vida, das supremas cortes das nações, dos países, fosse igual a uma consciência pautada em Deus. Porque a consciência, quando ela está ainda ligada a Deus, ligada à sua palavra, como ela foi feita na origem, dentro do homem, ela é desse jeito que o pastor Elianai Cabral aqui, ó. Ela não se leva por bajulações humanas, ela é inapelável, ela é absoluta, ela não tem discriminação, ela é imparcial, ela não fica julgando parcialmente, ela é algo assim divino na pessoa. Exerce juízo sobre... E outra coisa, ela é pontual. No momento que você cometeu o deslize, no momento que você pecou. Porque, na verdade, irmãos, o que faz a consciência acusar? É porque antes do ato, você foi avisado. De uma certa maneira, você foi avisado. Ou pela palavra de Deus, ou por uma pregação no Evangelho, ou mesmo pelo Espírito Santo que falou no seu coração, e você, a si mesmo, ainda cometeu o pecado. E aí, quando você comete o erro, automaticamente ela é implacável. Ela vai trazer o ato de acusação. Mas você já notou uma coisa interessante, como é a consciência? Ela acusa, mas ela também defende. Também defende. Quando você faz algo de bom, que você faz as coisas que realmente Deus colocou no seu coração, de bondade, benignidade, você também não sente aquele prazer, aquela alegria de ter feito algo que ajudou alguém? É a sua consciência também aplaudindo os seus atos, sabia? Então, ela julga antes de fazer qualquer acusação. Quando ela te acusa é porque ela tem convicção. Interessante que ela também exerce juízo sobre os atos seu e não do outro. Ela não vai acusar, como Adão fez lá, acusou Eva, não. Ela vai acusar Adão. A consciência de Adão acusou ele próprio. Ele é que queria lançar a culpa em Eva, que foi dada a ele. Eva lançou culpa à serpente, mas o próprio Deus não. A própria consciência não. Ela acusou, cada um deles foi acusado pelas suas falhas. E Eva de ter ouvido a serpente, Adão de ter ouvido Eva, e todos foram realmente culpados, segundo a consciência. Ela tem esse poder dado por Deus e intrínseco no coração do homem. O homem recebe de Deus, graças a Deus. É Deus que faz essa obra em nós. Entendeu? Nós temos essa convicção que Deus é que faz essa obra em nós. Então nós temos esse tribunal dentro de nós. Então não existe aquela pessoa que fala assim, não, eu sou totalmente inocente. Não existe ninguém totalmente inocente. Ninguém é inexcusável. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos, nem judeu, nem gentios se tornou inexcusável. Todos estão debaixo do mesmo juízo de Deus.
Vã justificativa, que é o segundo subtópico, eu vou falar sobre assim, ó, a expressão foram abertos os olhos, Gênesis 3:7. Também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez que se tornaria comum a ser humano. Tentou se justificar certamente, buscando aplacar a consciência. Meu Deus! A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Meu pai. Eva seguiu o mesmo caminho culpando a serpente. Tentativas como essa são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. A confissão é o afastamento do pecado, são um remédio para a alma. Irmãos, todos nós temos essa consciência, temos esse tribunal. E como Adão, ao invés de nós entendermos que nós somos pegos, né, com a mão na botija, que nós fizemos errado, e que nós partimos para a forma correta de pedir perdão, né, reconhecer o erro, né, e cumprir a sentença, nós preferimos arrumar justificativas para cumprir, para que aplacar o que está falando na nossa consciência. Igual aqui o comentarista falar. Tentativa como essa são meros placebos. O que é placebos? Placebos é aqueles remédios colocados, muitas vezes até para as pessoas que têm mania de tomar remédios, né? Sim. Esqueci o nome agora da palavra que fala como a pessoa que é maníaco por remédio. Eles dão os placebos para a pessoa tomar, pensar que está tomando remédio, mas não tem valor nenhum, é farinha, é alguma coisa que não faz efeito nenhum. Então, assim também são as vãs justificativas. É tipo compulsão. São compulsivos, mas tem um nome que fala, eu esqueci agora o nome das pessoas que têm mania por remédio. Mas dá os placebos. Placebos são remédios sem efeito. Assim também, as consciências, você tentar justificar a sua própria consciência é placebo. Não vai fazer efeito nenhum, porque ela vai continuar te acusando. Você errou, você pecou. Irmão, se fosse realmente não houvesse a consciência, as pessoas matariam uma a outra e achariam aquilo normal. Mas por que o cidadão pode ser mais criminoso que for? Ele tira a vida de alguém e ele evade do local do assassinato. Por causa disso, porque ele, na hora, a consciência dele acusa, você fez uma coisa errada. Foge, né? Porque não vai dar certo. Viu, Moisés? Brigou com um soldado, porque estava agredindo um parente dele, um judeu, um hebreu. E ele matou aquele soldado. É interessante que a consciência dele naquele momento não foi ativada. Mas quando no outro dia ele chega lá e vê dois hebreus brigando, ele vai tentar aplacar a briga, a luta, separar os dois. Ele falou assim, aí um dos hebreus falou para ele, quem te colocou juiz sobre nossas causas? Você quer fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem? Quer dizer, alguém foi testemunha que ele tinha matado um egípcio. Aí, nesse momento, é que a consciência de Moisés vai ser ativada. Aí ele foge da presença do faraó, foge do palácio, e vai para a região de Midian. E ali vai ficar 40 anos até ser chamado para tirar o povo da mão dos egípcios. Mas até então, ele vai ficar 40 anos. Por quê? Fugindo com a sua consciência pesada, porque tinha matado um egípcio. Então, não é dessa forma que Deus ia trabalhar, mas ele não deu ouvido. Ele fez do jeito dele, e só depois de ser acusado que verdadeiramente ele reconheceu o seu pecado. Então, da mesma forma que Adão também tentou culpar a Deus de ter dado a mulher para ele pecado, Eva tentar culpar a serpente de ter enganado ela, não resolveu. A sentença veio, o pecado veio e a morte chegou. Não adianta, né? Nós vamos ver que Romanos 3:23 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora não tem, o pecado veio a todos. Não tem como. Nós não tem como você fugir que o pecado veio para todos, né? Temos outros exemplos aqui, por exemplo, naquele episódio daquela mulher adúltera, João 8:7. Estava lá aquele grupo com aquela mulher adúltera e dizendo que ela pecou e pedindo a Jesus que deveria apedrejar, porque a lei de Moisés mandava apedrejar. No verso 7, Jesus fala, como insistisse na pergunta,
Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E a Bíblia vai falar que ele vai novamente abaixar e continuar escrevendo na areia. Na terra, ou onde que estava escrevendo. Agora é interessante que alguns acreditam que talvez ele escrevia ali e apontava para cada um os seus pecados. Alguns, né? Não está escrito na Bíblia. Vamos pela especulação de alguns, né? Aí ele vai colocar lá, vai apontando. Aí o cidadão olhava e falava: opa, se você é um adulto. Esse aqui eu estou incluído. Você é um ladrão. Você é isso, você é aquilo. Aí eles olhavam, a consciência deles pesava, e a Bíblia fala que do mais velho ao mais novo, todos foram embora. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela vai dizer: nenhum, senhor. Nenhum ficou. E falou assim: nem eu te acuso, vá e não peques mais. Mas todavia, né, Jesus precisou ativar o quê? A consciência deles, para entender que ele, o único que não podia, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, né? O único que não tinha pecado ali, que poderia gerar a pedra, era o próprio Cristo. Mas ele falou: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então nós temos que entender que essas tentativas não prestam. Não adianta você tentar. A confissão, o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Faça do pecado, confessa o seu pecado e alcançará misericórdia, diz a palavra do Senhor. Vamos ao terceiro subtópico aí, o debate no tribunal. A consciência é como tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos e questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processa geralmente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, testemunho de uma consciência limpa. Em casos assim, mesmo que a acusação externa prevaleça, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência está sem ofensa. Então há descanso para a alma, né? Só há descanso para a alma se verdadeiramente nós estamos com a consciência pura. 1 Timóteo, Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de fé sem hipocrisia. Quer dizer, para mim realmente ter uma certeza que eu estou bem, eu tenho que ter um coração puro, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Paulo dando orientação. Vai falar também em 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, quer dizer, ele está dizendo antes, né? Olha, eu não posso andar com astúcia, nem adulterar a palavra, porque se eu fizer essas coisas, a minha consciência vai estar destruída, né? A minha consciência vai estar contaminada. Mas, todavia, eu tenho que ter a consciência certa de que todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A minha consciência vai estar limpa diante do Senhor. E aí, nós vemos aqui que nesse tribunal há um debate. Não é assim que você vai ser julgado, não. Há análise. Não é assim no tribunal humano. O cidadão tem lá um acusador e um defensor, né? Tem um promotor público que te acusa e tem o seu advogado que te defende, tem um juiz para analisar as falas deles e para, no final, analisar, fazer o escrutínio e dar o veredito. Então, depois de analisar os fatos e visto que você realmente é culpado, aí sim, a consciência vai ser implacável em te acusar. Engraçado, irmão, já que às vezes no tribunal, né, igual eu já participei, já fui no tribunal, né, para defender uma pessoa, mas às vezes aquela pessoa que a defesa vai defender, às vezes os fatos falam por si só, mas mesmo assim, no tribunal há o defensor, né? Mesmo que os fatos já falam por si só, mas tem que haver ali um contraponto, né? Um defensor. Exatamente. E nós temos aqui, então, que a consciência ela atua como um tribunal interior, que acusa, defende, julga a nossa atitude diante de Deus e dos homens. Então, não tem como fugir da nossa consciência, né? A consciência. Agora nós vamos chegar ao terceiro tópico, que já vai falar que a consciência é falível. Meu Deus. Vanderlei. Isso é difícil. O terceiro subtópico vai nos dizer assim:
A consciência... Terceiro tópico, cara. Terceiro tópico. A consciência é falível. Que ela falha, né, meu velho? Primeiro parágrafo diz assim, defeito da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado. Cauterizada e insensível ao pecado. Fraca, legalista. E contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus e do Espírito Santo. Todo o desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a imperceptibilidade produz extremos, onde tudo é pecado. E nesse campo que age, aceitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres no primeiro século. Irmão Gerra, então, isso aqui já está falando que tem uma alma, a alma tem o defeito. Consciência. A consciência tem os seus defeitos. Às vezes, irmãos, nós às vezes falamos assim, a alma, o que nós vamos falar da alma? A alma, ela é. A alma ou consciência? A consciência, quer dizer, gente, estou confundindo. A consciência, ela é uma, como é que eu vou dizer? Ela é um fiscal. Um fiscal, porque o fiscal ele não faz seu trabalho, o fiscal ele fiscaliza. Você vê quando o fiscal da DEM passa na nossa casa, né? Ele fiscaliza ali tudo. Ele olha aquilo que está certo, aquilo que está errado. Então, a nossa alma, ela age como um fiscal. E ela olha o que nós fazemos, tanto de bom como de ruim. Quando a nossa consciência, ela fica cauterizada, aqui o comentário deixou bem claro, ela fica cauterizada, ela passa a não discernir aquilo que está errado e aquilo que está certo. Vamos por parte. Se eu não me importar, começar... Eu vejo todo dia um crime. Aquilo, eu não educar a minha consciência, eu começar a não dar valor àquilo, eu vou acostumar com aquilo, irmão. A minha consciência vai... É por isso que fala consciência cauterizada. Em 2 Timóteo... Um endurecimento do coração. Isso! Você falou bem. Em 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, 2 diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmão, já tem gente que fala mentira com a cara de pau. Tão assim, que você fica confundido se aquilo é mentira ou é verdade. Uhum. A mentira... ela já não faz nenhum efeito para ele. Irmãos, quando a consciência é um fiscal natural de Deus em nós. Este fiscal natural aponta um caminho mais. Nós devemos observar se este caminho, que é essa consciência, está apontando o caminho de Deus. Qual é a forma de eu saber o caminho correto buscando a direção do Espírito? Então a alma, ela aponta, irmãos. Se eu estou errado ou... Meu Deus, eu falar, desculpa aí, irmãos. A consciência que está dentro de mim, que é o tribunal de mim, me desculpe o que eu falei, a alma, nós estávamos falando da alma semana passada. A consciência, ela me acusa, ela é um tribunal dentro de mim, ela ativa, tanto pro errado, tanto pro certo. Mas, essa consciência, o irmão Leia, como é que eu vou saber? Ela aponta ali o caminho. Ó, eu tenho que saber se aquele caminho está certo, irmão, ou errado. Por quê, irmão Leia? Porque eu acabei de falar sobre a consciência cauterizada. A consciência cauterizada, ela não está nem aí se está certo ou errado. Para ela, tanto faz, tanto fez. Então, ela não está ligando. Como, irmão Leia, que eu vou saber? Como que eu vou fazer para mim entender se a minha consciência, se quando ela age como assessor, ela vai apontar ali o certo ou errado, se estou errado ou certo? Eu trouxe um texto que está em 1 Coríntios 8,
que está escrito assim, mas nem toda a conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, para com ídolo, coisas sacrificadas ao ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, se eu faço tudo aquilo, irmão Gé, que está errado, a minha consciência vai o quê? Contaminada. Outra coisa. Ai, irmã Leia, mas eu não sei o que é certo e o que é errado, porque o jeito que eu fui criado no meio de bandido. Eu fui criado na sociedade que me ensinou a roubar. Eu fui criado ali, os meus pais, ou ali o lugar que eu fui criado, ou ali o ambiente que eu fui criado, ele não me ensinou aquilo que está correto. Isso não será desculpa diante de Deus, porque a minha consciência, irmão Gé, a minha consciência que está escrita dentro de mim, um tribunal que eu tenho particular, que todos nós temos, esse tribunal, ele me diz quando eu estou certo e quando eu estou errado. Para terminar, para obter uma consciência em Deus, eu vou ler que está em Colossenses capítulo 2. Olha como é que está escrito em Colossenses. Ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido é organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesse no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo o preceito de doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não tem valor algum, senão para satisfação da carne. Então eu devo comparar todas essas coisas, irmão Gé, para que não seja fábula do mundo, né? Eu não posso ir pela orientação do mundo, mas eu tenho que buscar em Deus a orientação da minha consciência, porque a minha consciência, se ela estiver cauterizada, se ela estiver a consciência que ela está defeituosa, que o comentário diz, ela pode me levar para um caminho errôneo, porque uma coisa com defeito, o sensor pode estar de maneira errônea e eu posso estar indo por esse caminho. Irmão Gé. Amém. O segundo subtópico fala Deus Supremo Juiz. Mas antes de eu entrar no Deus Supremo Juiz, eu quero ler apenas um texto aqui que está no livro de apoio do pastor Silas Queiroz, que fala sobre a consciência cauterizada. Ele fala assim: a consciência cauterizada é aquela que mostra insensível ao pecado, que perde a sensibilidade para as coisas boas e corretas, significa a neutralização de todo sentimento humano que qualquer criatura possui. A perda da capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o que é puro e o que é impuro, o que é profano e o sacro. A cauterização da consciência pode acontecer mediante a persistência numa atitude de desobediência e recusa em dar ouvido à sua voz, que é a consciência. Sim. Então, a consciência, ela grita hoje, ela grita amanhã, ela vai abaixando o tom de voz dentro de você. E aí, daqui a um momento, ela já não vai gritar mais, porque você já neutralizou ela. Na visão sua, o que você faz está correto. Então, você já não vai ter a voz da consciência. Isso é cauterizá-la. Ela vai ficar totalmente insensível. Algumas coisas que a irmã Léia citou aqui é muito fácil, também é explicável, porque se a pessoa está num ambiente em que ela vê mortes, ela vê pessoas tirando vida da outra. Nos primeiros dias, eu até citava aqui em outras lições, que no passado, quando já era criança, quando morria alguém no nosso bairro, assassinado, aquilo era notícia a semana toda, né? Nossa, mataram alguém aqui no nosso bairro.
e ali ficava aquele medo, aquele temor, aquela coisa. Depois, com o passar dos anos, a morte ficou algo normal. Começaram a matar demais, mata um, mata outro, barreira violenta. Então o que acontece? As pessoas vão, criança passa em cima de cadáver e vão para a escola, né? Eles não estão mais preocupados. Ah, não, porque fulano não é, ele era do tráfico, envolveu com a polícia, guerra pelo comando do tráfico, acabou morrendo. Então, CPF cancelado. Então, já nem se cita mais como pessoa. Um cachorro morrendo tem mais valor hoje do que uma pessoa morrendo. Por quê? Aí, com isso, a tendência de quem vivencia isso é o endurecimento do coração. Ao ponto de tanto diminuir o valor de sentimento em relação às pessoas, que também a minha consciência pode ficar cauterizada ao ponto de eu achar que tirar a vida não tem importância nenhuma, né? Porque a vida já perdeu o valor para mim. Então a consciência cauterizada, ela chega a um limite em que a pessoa perde o valor totalmente ligado a Deus. Ele fica totalmente desligado das coisas de Deus e tudo para ele. Até eu tenho um texto bíblico aqui que eu li, que eu separei aqui, ó. Tito, capítulo 1, verso 15, que eu falo muito interessante sobre isso. Eu falo assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque toda a mente, como a consciência deles, estão corrompida. Outro texto também que eu achei interessante, Efésios 4, 18 a 19, fala assim: obscurecido do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, o qual, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. Quer dizer, eles se entregaram totalmente nas mãos do pecado, a consciência já não fala, já não consegue gritar dentro dessas pessoas mais, porque estão obscurecidos do entendimento, alheio à vida de Deus e totalmente ignorante, totalmente duro de coração. Voltando aqui ao Deus Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar o nosso interior, expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo que nos seja ocultos, né? Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser surpreendido pelo profeta Natan. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecado e espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem, né? Quanto mais soberba e orgulhosa a pessoa mais ele se esconde dos seus pecados. Ninguém quer mostrar a fraqueza que pecou. Então, o soberbo e orgulhoso é o que vão realmente se esconder, não vão querer lançar diante das pessoas, que não vão ter essa humildade de reconhecer que cometeram tal erro. Mas a consciência, ela não para de acusar por causa disso, mas nós temos um Deus, o Supremo Juiz. Interessante é isso, que mesmo que nós possamos até achar que nós estamos agindo bem, agindo corretamente, no Salmo 139, me parece o verso 23, deixa eu ver se eu acho aqui, Salmo 139 fala sobre isso. O que o salmista vai falar para Deus aqui, ó? Ele vai falar algo interessante que eu gosto de ler, acho que é no verso 23. Se eu for até... no verso 23 e verso 24, olha o que o salmista vai falar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É interessante esse texto, porque ele está ali relatando algo, falando: sonda-me, Senhor. Ele está se abrindo para Deus, né? Então é o que o crente tem que fazer. O Senhor conhece o meu coração. Quer dizer, ele está entendendo, e que nós temos que entender, que Deus conhece o meu coração e o seu coração muito mais que você e eu juntos. Então o que ele está pedindo aqui? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, se eu não consigo ver esse caminho mau em mim, eu acho, irmão Vanderlei, que eu sou justo demais, que eu sou bom demais. Então, eu preciso de Deus, o justo juiz, né, que julga corretamente, para que esse Supremo Juiz, ele me julgue. Então, Paulo vai ser muito enfático nessa palavra, porque eu não me sinto culpado. Falou, eu, particularmente, irmão, não me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Sabe por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Ele falou, mesmo que eu estou aqui com a minha consciência tranquila, eu posso colocar minha cabecinha no travesseiro, dormir tranquilamente,
mas eu não me sinto assim justificado, porque quem vai me justificar realmente, vai falar realmente se eu sou digno sim, é o próprio Deus, que ele vai me analisar. Porque, gente, ninguém é bom, nós não somos bons. Quando aquele menino chegou lá, que menino? Deixa eu falar que menino é esse. Que menino é esse? aquele jovem rico falou assim, bom mestre, como dever herdar a salvação? Olha o que o menino falou. O menino falou assim, olha, já bajulando o Jesus, não conhece Jesus. Ele falou assim, por que me chamas bom, meu filho? Bom é Deus. Quer dizer, o próprio Cristo fala que bom é Deus. Quem somos nós, irmão, para falar que nós somos bons? Então, analisando esse texto, eu penso assim, eu não posso me dizer que eu sou bom. Eu sei que eu sou mau e que eu nasci de uma natureza adâmica. E eu hoje tenho o Espírito Santo que me ajuda a andar no caminho mais reto, né? Como dizia aquele... Antigamente andava no caminho torto, agora nós estamos no caminho reto, porque conhecemos Jesus. Então, aí, pode falar, agora. Quando nós vemos ali em Brasília, né? Tem uma estátua ali no negócio da justiça ali, como é que chama? Exatamente, no Supremo Tribunal. Isso, Supremo Tribunal. Vocês veem aquela estátua, aquela que, né, a maioria não segue, mas você vê que a estátua ela é vendada. Ela é olhos vendados. Então aquilo quer dizer o quê? Que a justiça ela é imparcial. Ela não puxa nem para rico, nem para pobre, nem para preto, não olha em etnia, não olha na raça, não olha nada disso. Ela é correta. A nossa consciência, ela é assim. Ela não fica puxando para mim. Quando ela não está com defeito. Quando ela não está com defeito. Ela não fica puxando pro meu ego. Não. A nossa consciência, quando ela está ali, ó, a consciência ligada no juízo, que é Deus, ela julga imparcial. Ela não fica cortando voltinha. Agora, como o irmão já falou, quando essa consciência não está defeituosa. Porque quando a consciência está defeituosa, ela tenta justificar. Como ali ficou tentando, né, Adão justificar. Eu acho interessante de Davi. Davi pecou, mandou matar Uri, fez uma outra gracinha. Ele até ali, a consciência dele estava assim, quando Natan chega para Davi e fala assim, conta a palavra da ovelha, ele fala assim, esse é digno de morte. Mas quando ele fala digno de morte, que Natan fala com ele assim, esse é você. Eu acho essa coisa interessante, irmão, Gé. Ele cai em si e ele não tenta justificar. Por isso você vai ler o Salmo 51, né, que ele diz, ó. Isso. O meu pecado está todo dia diante de mim. Ele não tenta julgar ninguém, ele não joga ninguém, ele assume, né, o seu erro e fala, ó, eu errei mesmo. Vamos fechar. Conclusão, irmãos. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada, iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esquecemos, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que é arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Então é isso, irmãos. A Bíblia nos fala isso tranquilamente, que se nós confiarmos, se esperarmos em Cristo, confiarmos em Cristo, verdade, o sangue dele tem poder de purificar de toda a injustiça. Nós estamos aqui orientando pela Bíblia Sagrada, o que o comentarista fala aqui, que na verdade nós temos uma saída para ter uma consciência limpa, tranquila, renovada e iluminada, como? Através do contínuo estudo da palavra, a oração, o jejum, a prática, né, do crente de servir a Deus, né, os seus devocionais, tudo isso corrobora para você ter uma boa consciência, para te ajudar. Mas se porventura vier o pecado ou vier a falha, também, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar e nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Amém. É a palavra do Senhor. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, por aí nós queremos que a palavra de Deus já nos dá esse conforto, essa confiança. A consciência está lá, ela atua para nos socorrer, para nos ajudar, para manter no caminho do Senhor, para nós chegarmos ao céu. Amém? Então nós encerramos hoje esse trabalho e mais uma vez pedimos aos irmãos, vá à escola bíblica dominical, não deixe de faltar, não falte aos domingos pela manhã ou à tarde, o horário que for na sua igreja, participe, ajude o seu professor lá, aprende um pouquinho conosco aqui e coopera com o seu professor no próximo domingo. E também fica livre, querido, para curtir, para compartilhar, também
para se inscrever no canal. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.